Muito boa tarde a todos. É com satisfação que nós recebemos na presidência do Senado, na data de hoje, esse fórum de ex-ministros do Meio Ambiente do Brasil. Recebi acompanhado do senador Randolfo Rodrigues e vieram pontuar questões relativas ao meio ambiente, que são, obviamente, uma pauta importante hoje do Senado Federal e do Congresso Nacional. Quero dizer, e disse isso a eles, que é muito interessante esse fórum que congrega ex-ministros de Estado dessa área, de diversos governos, desde o governo do presidente Collor até o último governo, e todos, obviamente, no objetivo de contribuir para essa pauta de meio ambiente no Brasil. Nós, recentemente, participamos pelo Senado Federal e pelo Congresso da COP26, em Glasgow, na Escócia. Lá discutimos temas importantes relativamente a isso e, em suma, o objetivo é sempre de fazer compatibilizar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente. O Senado Federal e a sua presidência, evidentemente, estão abertos às ideias, às colaborações, com compromisso absoluto com a solução. Não é só um compromisso com o problema, de levantar o problema sem identificar a solução. E a solução está, e nós devemos buscar encontrar essa solução em relação a todos esses projetos que têm sido, inclusive, muito veiculados pela imprensa, e aqui reconheço o papel da imprensa de informação em relação a esses temas, que cada um desses projetos que dizem respeito ao licenciamento ambiental e à modernização desse marco legislativo de licenciamento ambiental, a pauta da regularização fundiária em projetos tanto da Câmara quanto do Senado que estão tramitando, o projeto dos agrotóxicos, e agora esse na Câmara dos Deputados relativamente à mineração em terras indígenas. Cada um desses projetos deve merecer uma ampla discussão e um amplo aprofundamento. Então, o que eu afirmei ao Fórum de Ex-Ministros de Meio Ambiente é o compromisso da presidência do Senado de permitir o exaurimento dessa discussão no âmbito do Senado, através das audiências públicas, das sessões de debates temáticos, uma participação muito ativa das comissões de Agricultura e do Meio Ambiente do Senado Federal, de fato esgotando os pontos relativamente a isso. E o que eu espero desse Fórum dos Ex-Ministros é que pontuem detalhadamente em relação a cada um desses projetos, em cada um de seus incisos, parágrafos, artigos, quais são as convergências. Nós temos também que identificar a necessidade que nós temos no Brasil de sempre promover o agronegócio responsável. O agronegócio é algo que deu certo e o Brasil aprendeu a fazer de maneira muito eficaz e muito eficiente. Então, eu acho perfeitamente possível nós buscarmos compatibilizar a pujança do nosso agronegócio com a preservação do meio ambiente do Brasil. Por isso, esse fórum que congrega os ex-ministros do Meio Ambiente, juntamente com a consultoria do Senado e nas comissões de Meio Ambiente e de Agricultura, poderão pontuar cada um desses itens, de cada um desses projetos, para que no momento que eles forem à pauta do Senado, e eles irão em algum momento à pauta do Senado, para que no exercício da maioria o Senado decida a aprovação de cada um dos seus dispositivos, que possa ir com um amadurecimento dos pontos que são convergentes e, naturalmente, que as divergências serão submetidas ao voto e que vença a maioria. Então, ao mesmo tempo em que afirmo a necessidade de nós modernizarmos o marco de licenciamento ambiental, que é algo, inclusive, com o que os próprios ex-ministros concordam, que nós precisamos aprimorar o licenciamento ambiental no Brasil e adequá-lo cada vez mais à nossa realidade, que a regularização fundiária é importante, especialmente para aquelas pessoas que querem ter o título da terra, mas que não pode ser um passe livre para a apropriação de terras públicas no futuro. E, ao mesmo tempo, que queremos também preservar as terras indígenas e permitir que haja autossuficiência daquilo que nós queiramos, inclusive em matéria de fertilizantes, a partir de outros tantos mecanismos que dispõem o Brasil e outros tantos lugares em que se possa fazer esta mesma mineração. Portanto, são ideias que eu considero muito inteligentes e eu considero que existe uma falsa dicotomia entre preservação de meio ambiente, desenvolvimento econômico e do agronegócio no Brasil, que nós vamos buscar pela presidência do Senado, moderando, mediando a melhor solução que interesse à sociedade
brasileira. Portanto, eu agradeço muito essa oportunidade de ouvir os ex-ministros do Meio Ambiente em relação a todos esses temas que me trouxeram, cumprimentá-los pela preocupação que têm em relação a essas questões ambientais no Brasil e dizer que o Senado está de portas abertas para poder ouvir as melhores ideias a esse respeito. Portanto, foi essa a natureza da nossa reunião, que enfim se realizou e não se esgota por aqui. A nossa consultoria estará pronta a ouvir esse fórum sempre para o bom aprimoramento do processo legislativo. Beleza. Nós gostamos muito dessas suas decisões. Achamos que o nosso apelo caiu num ouvido receptivo e as posições, presidente, e as soluções apresentadas, em grande medida, atendem à preocupação, não só dos 4 ex-ministros que estão aqui, mas dos 9, que a ministra Marina teve uma situação de saúde, outros tiveram, mas o documento que nós lhe entregamos foi assinado pelos 9. Nós representamos como mais de 30 anos de gestão ambiental no Brasil. Cada um de um partido, de um governo, o ponto comum: não destruir o que os outros construíram, não atar as mãos da fiscalização, não ameaçar os povos e as terras indígenas. E a preocupação que o desenvolvimento abra caminhos, como disse a ministra Isabela, para outros países, o Brasil deixe de ser tratado como um páreo ambiental. Então, a sua posição, a nós, nos contempla, que mostrou equilíbrio, conhecimento, respeito, e nós não pedimos em nenhum momento que não se votasse. A gente não quer que se tome posições sem esgotá-las, sem ouvir a ciência, sem ouvir os especialistas. E ainda mais, num momento que o Brasil está tão isolado e o desmatamento aumenta tanto, o Senado não poderia tão rapidamente votar coisas sem um amadurecimento que agora, com as providências que anuncia, serão interiorizadas, aprimoradas, antes de qualquer medida que possa comprometer o futuro do meio ambiente, das nações indígenas e do próprio planeta. Muito obrigado, presidente, senador Pastinha. Muito obrigado. Em relação sobre essa fiscalização, me perdoa, esqueci o nome que eu estava dizendo agora aqui. E no ato... Ministro Mink. O ministro teve um ato aqui no Congresso com a sociedade civil em relação às áreas indígenas, e na outra semana, no estado de Mato Grosso, uma investigação da Polícia Federal encontrou numa aldeia, numa área indígena, sendo explorado de forma ilegal. Havia um esquema com alguns servidores, né, cerca de 900 mil reais por mês, que esse comandante ali recebia, o servidor da FUNAI também repassava. Essa fiscalização, como isso tem acontecido também, é uma exploração da área indígena de forma ilegal. Completamente. Também. Se você me permite, antes da gente entrar nessas questões, e o presidente vai ter que ser liberado, o que nós tratamos aqui foram de projetos de leis que têm repercussões no meio ambiente. Quando se trata de meio ambiente, nós não estamos tratando de uma obra de engenharia. Uma ponte mal construída, ela pode ser refeita com recurso, mas uma floresta destruída, um rio contaminado, ele não pode, de uma hora para outra, ser salvo. Então, essas legislações todas que estão em discussão aqui, elas têm repercussão no meio ambiente, ela tem repercussão no desenvolvimento sustentável. E é com essa decisão do presidente do Senado, que disse que irá discutir, que irá ouvir a ciência e que irá fazer com que essa matéria não tramite com rapidez, que possa obstruir qualquer tipo de discussão mais profunda sobre esse assunto, é que nós estamos indo com satisfação e com alegria e com respeito a essa casa do Senado Federal. Ministro, por favor, só uma questão. O senhor falou que eles vão pontuar as convergências, né? Há um prazo para a entrega desse documento e vocês poderiam, por exemplo, exemplificar que tipo de convergência existiria no projeto da mineração ou dos agrotóxicos? Se me permite, na verdade, a atribuição do processo legislativo é muito clara, a atribuição das comissões permanentes da Casa, a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Agricultura. Há relatores em relação a esses temas, há uma maioria dessas comissões, então, obviamente, que essa decisão é do processo amadurecido no ambiente das comissões até que se vá ao plenário. O que o Fórum dos Ex-Ministros proporciona nesse instante, junto com a consultoria do Senado, é poder ter
um acesso ao Senado que possa fazer com que a voz e o conhecimento, a experiência desse fórum, que congrega experiências das mais diversas nesse tema, de ex-ministros de Estado que viveram em governos dos mais diferentes situações em relação ao meio ambiente, que isso possa ser considerado. E é isso que eu me incumbi de fazer como presidente, de fato de ouvir, de compilar cada uma dessas ideias a partir de um aprofundamento de cada um desses projetos e, naturalmente, o passo seguinte é abastecer os respectivos relatores e membros dessas comissões para que eles tenham conhecimento do que é a palavra desse Fórum de Ex-Ministros do Meio Ambiente do Brasil. Muito obrigado. Eu vou pedir licença, viu, senador Randolph? E aí vocês continuam com o senador Randolph, que é bem mais eloquente que eu, inclusive. Não apoiado, presidente. Um abraço, obrigado. Não tem autoridade sua. Mas só para responder, Marcela, entre os 4 projetos, o diálogo de pontos de convergência são em relação aos 3. Sobre mineração em terras indígenas, não há ponto algum de convergência. Nem no Fórum dos Ministros, nem na sociedade civil, nem na maioria do Senado, e pelo que nós sentimos, nem da parte do presidente Pacheco. Deixa eu responder a questão que foi levantada aqui. Obrigada. E pegando uma informação que vocês não tiveram. Ontem, o Fórum dos Ex-Ministros esteve no Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos primeiro uma reunião com a ministra Carmen Lúcia, que é relatora de 6 das ADINs ou ações que vão ser julgadas agora dia 30. Em seguida, tivemos ontem ainda uma reunião com o ministro Fux, presidente do STF. E esses projetos todos, para os quais nos foram solicitados e nós oferecemos subsídios, têm a ver com o esvaziamento dos conselhos, o enfraquecimento da fiscalização no combate ao desmatamento da Amazônia, a paralisia do Fundo Amazônia, foi criado inclusive na minha gestão e está completamente parado, assim como o Fundo Clima, e que esses projetos todos, que ações que vão ser julgadas dia 30 e nos dias seguintes, têm a ver com o aumento do desmatamento e com o aumento do descrédito do Brasil no exterior. Então, tanto a ministra Carmen Lúcia quanto o ministro Fux ficaram muito sensíveis a isso e até uma sugestão do ministro Zé Carlos Carvalho da participação do Observatório do Meio Ambiente e Direitos Humanos. Então, nós fomos também chamados a atuar subsidiariamente nessa área. E o que você levantou é um crime. As pessoas que mais apertavam foram afastadas até da Polícia Federal, o caso do delegado Saraiva e vários outros. Então, o que nós vemos é que há incentivo para os bandidos e há o atar de mãos daqueles que fiscalizam questões como essa que você apontou. Mas os indígenas que autorizavam, que recebiam esse dinheiro, como fica também esse olhar aos indígenas que recebiam o dinheiro mesmo? Eles ofereciam as áreas e faturavam 1 milhão. Isso já não está na nossa esfera. Isso é um crime, deve ser apurado, essa pessoa deve ser presa, tem que devolver o dinheiro. Agora, isso mostra que a fala presidencial, que diz que o IBAMA é uma fábrica de multa, afasta os delegados e incentiva a ilegalidade, acaba propiciando fatos como esse que se multiplicam no nosso país. São as milícias ambientais, as milícias amazônicas que atuam impunemente, incentivadas por quem está em cima. Essa é a tristeza. É isso que nós queremos impedir que seja legalizado. Ministro, vocês entregaram algum documento? Sim, Como a é que a carta. gente tem acesso? Cadê a carta? Estão pedindo a carta do André. Aqui, estava na sua mala de roubado. Não, a carta que a gente apresentou para o presidente do Senado, a gente não tem as cópias para entregar a eles. Eu quero, André. Nós temos a carta. É que aí ajuda a gente a entender os pleitos, exatamente. Ok? Até logo, ministro. Obrigado, pessoal.